Olá, olá, queridos alunos, queridas alunas do Instituto Federal de São Paulo, presidente Epitácio e demais ouvintes. Continuando a série Podcast Questões, vamos à pergunta do grupo. Diz assim: segundo Piaget, as crianças constroem, por intermédio da ação e da percepção, as relações espaciais de localização dos objetos no espaço desde o período sensório-motor para, num momento posterior, construí-las mentalmente operando os três tipos de relações, topológicas, projetivas e euclidianas. Descreva esses tipos de relações e exemplifique a importância deste progresso na aprendizagem do aluno. Bom, eu acho que é uma questão complicada, né? Isso faz com que a gente precise fazer uma série de situações preliminares. Então vamos lá. A pergunta refere-se ao pensamento do epistemólogo, psicólogo, biólogo suíço Jean Piaget, né, que viveu mais de 80 anos, nascido no final do século XIX e morreu no ano de 1980. E Piaget é um dos grandes pesquisadores da área de psicologia da aprendizagem. Portanto, a sua teoria, suas pesquisas e as suas teorias servem de base para uma série de experimentações no campo da educação. E é assim, por exemplo, que no livro Para Ensinar e Aprender Geografia, né, especialmente no capítulo 3, Representações e Linguagens no Ensino da Geografia, as autoras Nidia Pontiuska, Núria Cassetti e Tomoko Paganelli utilizam a teoria de Jean Piaget para colocar a questão de como que o trabalho com representações espaciais, né, permitem desenvolver exatamente o sentido de compreensão espacial nos alunos, né? Então, pede-se para descrever, né, a pergunta aqui, pede-se para descrever os tipos de relações, né, topológicas, projetivas e euclidianas. Muito bem. De modo geral, a teoria piagetiana, a psicologia genética, identificou uma certa, vamos dizer, uma certa condição padrão, né, no desenvolvimento desde o bebê até a sua fase da adolescência e posterior, de certos esquemas cognitivos, que eles chamam de estruturas, né? São estruturas cognitivas que, segundo a fase do desenvolvimento da criança, e isso vai de algum modo se dar por idade, né? Então ele conseguiu fazer uma periodização dividindo o desenvolvimento dessas estruturas cognitivas em 4 que chamam estágios ou períodos de desenvolvimento. O sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos, o pré-operatório de 2 a entre 7 e 8 anos, o operatório concreto de 8 a 11 anos e o operatório formal de 11 a 14 anos. Basicamente, o desenvolvimento de cada período, né, expressa-se por uma capacidade de relação, tanto de pensamento, de comportamento, na relação que se tem entre o indivíduo e o meio. Muito bem, então, no período sensório-motor, por exemplo, de 0 a 2 anos, o bebê, a criança, ainda está muito preso às suas condições de percepção imediata. Então, o corpo é central na aprendizagem que ocorre nessa fase, e essa aprendizagem se dá basicamente na prática da ação e da percepção. A partir do pré-operatório e depois nas fases subsequentes, o corpo continua central, mas a capacidade de abstração vai se ampliando, né? Por exemplo, no período pré-operacional, né, a criança já aprende a substituir um objeto por uma representação, né? Representação seria a consciência da realidade, né? É uma fase, portanto, que, por exemplo, em termos de ação pedagógica, desenhar é uma atividade muito, muito eficaz, né, no desenvolvimento dos esquemas cognitivos, né? Então, cabe ao docente criar situações de estimular, de desafiar, de criar um desequilíbrio no esquema cognitivo já presente na criança. A partir desse desequilíbrio, a criança vai agir
E essa ação misturada à percepção vai levando a um processo de assimilação de novos valores e de acomodação desses novos valores, resultando na criação de um novo esquema cognitivo, o que permite a ampliação da aprendizagem da criança. Tá? E assim sucessivamente. Daí que essa fase já de desenvolvimento, que pega parte do ensino infantil e depois do ensino fundamental, né, vai colocar como, por exemplo, relações topológicas, né, noções do que está junto, do que está separado, do que é contínuo, do que é descontínuo. Né? Isso vai se trabalhando antes mesmo de se trabalhar a própria geografia enquanto disciplina escolar no ensino fundamental. Né? Relações projetivas, frente, trás, direita, esquerda, cima, em cima, embaixo. E mais adiante, né, já nas outras fases do operatório concreto, do operatório formal, aí fica a aprendizagem das relações euclidianas, né, lineares, graus, coordenadas, que já, então, vamos dizer assim, requer um esquema, uma estrutura cognitiva capaz de uma abstração mais intensa. Né? Então, é um processo muito mais já mental, ok? Então, em termos gerais, creio que seja isso. Eu fico por aqui. Até a próxima!